Irmãos, obedecer não é algo que a gente tem que escolher, né? A gente não tem essa opção, uma vez que somos filhos de Deus, uma vez que o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Obrigado, querida. Mas nós podemos escolher obedecer de forma sofrível, obedecer de forma sem tempero, né? Ou podemos escolher obedecer com alegria. O escolher obedecer com alegria é algo que vai fazer bem para a gente. E quando eu digo isso, eu digo sobre uma disciplina que a gente estabelece sobre as nossas emoções. A gente precisa conhecer a vontade de Deus e precisa fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, a gente precisa, entendendo, crendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a gente precisa ajustar as nossas emoções, as nossas afeições a isso. Então, eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã, e lá se vão 36 anos nessa caminhada, e eu tenho visto muitos irmãos que vêm para a igreja, vêm para o culto, ou participam de qualquer parte da obra de Deus, e o faz, está presente, mas não se permite desfrutar desse momento. E eu quero dizer para os irmãos que eu tenho trabalhado, né, as minhas emoções, as minhas afeições ao longo da minha vida, de modo a não só fazer a vontade de Deus, mas me permitir me alegrar, me emocionar, enquanto faço, enquanto crio a expectativa daquilo que Deus tem feito. E eu quero incentivar você a fazer isso. Tem sido gostoso servir a Deus, tem sido gostoso servir a Deus junto com os irmãos, e tem sido muito gostoso me permitir, me emocionar enquanto faço isso. Permitir que as minhas emoções criem essa expectativa daquilo que Deus vai fazer, enquanto desfruto daquilo que Deus está fazendo. Isso é como um tempero que a gente põe no alimento e que faz com que ele que já nos nutre, ele também se torne prazeroso. Faça desse momento, um momento de culto, um momento prazeroso, mais do que um momento de serviço a Deus, embora com vontade ou sem vontade, a gente tem que fazer e fazendo, a gente colhe os resultados, mas quando a gente consegue fazer isso com alegria, quando a gente consegue perceber aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja, na vida dos irmãos, e a gente se permite se alegrar, se emocionar com isso, fica muito mais gostoso de servir a Deus. Então, experimente isso. Diga a Deus: Senhor, eu quero viver essa alegria, eu quero perceber aquilo que o Senhor está fazendo, eu quero criar expectativas em relação àquilo que o Senhor está fazendo, e eu quero viver a alegria disso, a alegria da vida cristã. Eu não consigo imaginar os servos de Deus do passado, os nossos irmãos em Cristo, que sofreram, que deram a vida pelo Evangelho, eu não consigo imaginá-los fazendo isso sem se alegrar, sem se emocionar, sem olhar para frente, mesmo em meio às lutas, permitir que as lágrimas venham aos olhos pela expectativa daquilo que Deus faria. A gente precisa viver isso. Isso faz com que a vida cristã fique muito mais gostosa. Tem como a gente viver a vida cristã de forma mais gostosa nessa comunhão com Deus. Permita-se vislumbrar, criar a expectativa daquilo que Deus fará e permita-se se emocionar com isso. A gente não vive a vida cristã pela emoção, mas é tão gostoso se permitir emocionar com aquilo que Deus está fazendo, né? Então faça isso. Isso vai fazer com que a sua caminhada fique mais gostosa e muito mais motivada. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 6, versos 5 a 8. Estamos caminhando já para o final do estudo dessa carta. Tem sido tão objetiva, né? Gosto muito dessa carta aos Efésios, porque ela é muito prática, ela nos mostra o cuidado de Deus conosco desde a eternidade, o cuidado de Deus que nos alcança nesse tempo, mas também mostra a expectativa de Deus e as responsabilidades que nós temos de forma prática. Vida cristã não é vida apenas de cantar e de orar na igreja. Vida cristã, ela é prática no nosso dia a dia.
quando nós vivemos de forma prática a vida cristã, então nós glorificamos a Deus e promovemos a salvação de almas. Efésios 6, versos 5 a 8, o texto diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos, dentro dessa última divisão da carta de Paulo aos Efésios, cujo tema é novos relacionamentos, o apóstolo vinha tratando primeiro dentro de questões familiares, né? Falou sobre o papel do esposo, o papel da esposa, depois o papel dos pais, o papel dos filhos. Então, tratando nesse núcleo familiar. O texto de hoje, ele traz instruções que saem do contexto da família e passa a tratar da postura que Deus espera do servo crente. Daquilo que o servo, nesse contexto especificamente, do escravo, para com o seu senhor. A esfera do relacionamento muda, mas o propósito continua o mesmo. Qual é o propósito? O propósito é determinar a postura cristã que comunique ao mundo a excelência do reino de Deus. Então, a ideia é, você faz parte dessa nova sociedade criada em Cristo Jesus? Então, dentro do lar, como esposo, como esposa, como pai, como filho, você tem um papel. Mas fora do lar, na sociedade, nas suas relações na sociedade, você também tem um papel a cumprir. Na sua postura, na sua conduta, você precisa comunicar às pessoas que existe um Deus sobre a sua vida, que você está comprometido com esse Deus e que isso faz com que a sua vida seja uma vida excelente. Então veja, Deus não nos chama, Ele não nos salva e nos salvando nos transforma automaticamente em pessoas perfeitas. Não. A salvação de Deus é perfeita. É perfeita a ponto de pegar um pecador como eu e transformá-lo num filho dele. Alguém que estava destinado ao inferno em alguém que agora não tem nem como mais escapar do céu. Essa salvação é perfeita. Agora, a nossa vida não é perfeita. A disciplina espiritual, auxiliada pelo poder do Espírito Santo, ela vai fazer com que a gente glorifique a Deus. Então, o apelo bíblico à santificação é um apelo aqui pela minha disciplina, a minha disposição, o meu esforço, eu revele ao mundo de forma visível aquilo que Deus operou de forma invisível em mim. Então, quando a Bíblia apela, e o Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeros apelos como esse, né? A Bíblia escrita aos crentes, o Novo Testamento, tudo que está escrito no Novo Testamento é destinado, é dirigido aos crentes, é dirigido à igreja, àqueles que já são salvos, mas há sempre um apelo a abandonar o pecado e a viver de forma santa. Ou seja, os crentes, os salvos, os destinados ao céu são pecadores, mas são conclamados a negar o pecado a cada dia, a negar a própria vontade, essa vontade egoísta que está em nós, e colocar em prática a vontade de Deus, para que a sociedade não crente, esse povo que está lá fora, que está perdido, olhe para nós e consiga enxergar Deus em nós, e deseje esse Deus a ponto de ser salvo. Então, no texto que nós estamos lendo hoje, a responsabilidade, ela é do escravo, daquele que está subjugado, daquele que era maltratado. E aí Paulo vai dizer, olha, você é escravo. Então,
Nesse momento da história não tem como mudar isso. E a gente vai falar sobre isso nesse estudo. Mas você pode escolher, né? Viver de forma errada, viver mal e só sofrer, ou você pode, dentro desse contexto de escravidão, glorificar a Deus e promover o reino de Deus. Então, eu não tenho como escolher viver nesse mundo sem sofrer. Se alguém pudesse fazer isso, certamente escolheria. Não tem jeito, né? O sofrimento é como o imposto que a gente paga para viver nesse mundo. Quem quiser viver aqui vai sofrer. Agora, eu posso sofrer fazendo coisas erradas, eu posso sofrer fazendo coisas que são indiferentes, ou eu posso sofrer promovendo a obra eterna de Deus. Então, o apelo é exatamente esse. Faça a escolha certa. Viva como um filho de Deus, comunique essa natureza de Deus. Então, como dissemos, a esfera do relacionamento muda, mas o propósito é o mesmo. Enquanto prestadores de serviço que, remunerado, no caso daquele que era contratado, ou no caso do escravo, temos como seres humanos, crentes em Jesus Cristo, uma missão espiritual, cujo cumprimento glorifica o nome de Deus e promove a salvação, promove o crescimento do seu reino. É oportuno esclarecer algumas questões sobre a escravidão nos tempos da igreja primitiva, já que o servo, a palavra servo aqui, ela traduz o escravo. Então, na nova versão internacional que eu li, né, já vem escrito escravo, mas na maioria das versões bíblicas que nós temos, vem escrito servo, porque a palavra definia servo, só que nós temos palavras diferentes no grego para definir o servo, que era o prestador de serviço, e o servo, que era o escravo, que não tinha direito nenhum. A palavra que está traduzida aqui é a palavra que traduz o escravo, aquele que não tinha direito nenhum. Então, como assim, né? Como é que a igreja lidava com isso? Qual é a postura da igreja em relação a isso? Qual era o contexto histórico desse escravo? Responder a isso nos ajuda, inclusive, a entender essa palavra, essa orientação de Paulo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a igreja não se posicionou em relação à questão da escravidão. Por quê? Por que nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma orientação bíblica direta contra a escravidão humana? Deveria haver, né? A gente pensa assim, por que Jesus nunca falou sobre isso? Por que a igreja nunca falou sobre isso? Então a gente precisa fazer uma leitura histórica, porque isso, inclusive, nos ajuda a nos posicionarmos enquanto crentes em relação a algumas questões sociais, para sabermos aonde, o momento em que a gente precisa levantar nossa voz e o momento que a gente precisa se concentrar na nossa real missão. Então, por que a igreja não se posicionou? Primeiro, porque era uma questão cultural. E era tão natural que ninguém questionava. Veja, naquele momento histórico, ter escravos, viver numa sociedade que lidava com escravos, que escravizava pessoas, era algo natural. Era algo tratado de forma natural, de forma que ninguém questionava. Só quem questionava, quer dizer, quem reclamava, era quem estava escravizado. A sociedade, de um modo geral, não. Fazia parte da estrutura econômica daquele tempo. Então, povos, ao longo dos séculos, escravizavam outros povos, escravizavam pessoas, e essas pessoas serviam como ferramentas. Era uma questão legal, fazia parte da legislação romana. Então, vejam, existe uma lei, não era algo que era feito escondido, fazia parte da lei romana. O filósofo Aristóteles, ele definiu bem o pensamento e a lei romana daquela época. Ele disse o seguinte: um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Assim a sociedade daquele tempo lidava com a questão da escravidão. Então, da mesma forma que uma pá, uma enxada, me serve, sendo um escravo inanimado, uma pessoa escravizada
me serve como se fosse uma ferramenta viva. Era esse o entendimento da sociedade naquele tempo. Levantar uma bandeira contra as leis romanas não ajudaria a igreja a cumprir a sua missão. Qual é a grande missão da igreja? É libertar pessoas da escravidão humana, da escravidão social? Não, a grande missão da igreja é libertar as pessoas da escravidão do pecado, é levar as pessoas à salvação. Então, levantar essa bandeira naquele momento seria criar só mais um obstáculo à obra principal da igreja. A igreja poderia, mesmo não falando contra a escravidão, poderia, como fez, levar a salvação tanto para senhores quanto para os escravos. Segunda questão, qual era a condição de vida desses escravos? E aí a gente precisa atentar para isso, né? Porque ainda que a igreja não pregasse contra a escravidão, a pregação do evangelho já por si só beneficiava esses escravos. Então, não havia lei que protegesse de qualquer maldade praticada pelo seu senhor. O escravo não tinha direito nenhum. Ele era uma propriedade do seu senhor. Então, se o escravo é comparado como uma ferramenta inanimada, a diferença só é que ele tinha vida, então, do mesmo jeito que eu posso pegar uma ferramenta e jogar fora, eu poderia pegar um escravo e jogar fora. Do mesmo jeito que eu pego uma ferramenta e quebro, eu podia quebrar o escravo. Era essa a ideia, era essa a lei. Se o poder do pai, nós falamos sobre isso no último estudo, né? Se o poder do pai de família lhe dava o direito de praticar a pena de morte aos filhos e à esposa, o que esse senhor tinha direito, então, em relação ao escravo? Se ele podia aplicar a pena de morte no filho e na esposa, ele podia fazer qualquer coisa com o escravo. Então, os relatos de atrocidade, principalmente na era pré-cristã, eram terríveis. Então, se fala sobre açoites, mutilações, prisões, dentes arrancados, olhos vazados, atirados às feras, crucificados, e isso por motivos banais. É meu escravo, deu vontade de fazer, eu faço. Não existia lei que estabelecesse limite para esse tipo de tratamento. Muitos dos escravos fugiam, se arriscando, na verdade, porque se eles fossem presos, tentando fugir, talvez a penalidade aplicada para eles fosse ainda pior, como se pudesse imaginar algo pior do que aquilo que a gente já descreveu, né? Muitos desses escravos, por não suportar a pressão tanto física, né, os maus tratos físicos, quanto a pressão emocional, eles se suicidavam. Então, essa era a condição do escravo nos tempos da igreja primitiva. A igreja, então, o que ela faz? Se ela tenta atacar essa estrutura legal, ela não consegue fazer isso. E ela arruma um problema com o império. Então, o que a igreja faz? Ela usa da mais poderosa arma para mudar essa realidade. E que arma era essa? A igreja vai e prega para o senhor do escravo, e esse homem se converte, ele aceita Jesus, ele tem sua vida transformada, mas ele está dentro de uma cultura. Ele não tem nenhuma compreensão de que aquilo que ele está fazendo com o escravo está errado. Está normal. Só que a igreja também prega o evangelho para o escravo. E o escravo também se converte. E aí, na hora que vem para o culto, o senhor do escravo e o escravo do senhor sentam-se juntos como irmãos. Ouvem a palavra juntos. Desfrutam da alegria da salvação juntos. E começam a compartilhar juntos dessa alegria. Ainda que esse senhor não conceda a liberdade para esse escravo, porque há uma estrutura social que talvez não permita que ele, no primeiro momento, perceba que aquilo está errado, mas a maneira desse senhor tratar esse escravo, que agora é seu irmão em Cristo,
é outra. Então, independentemente do tempo que leva para a mudança social, a vida desse escravo melhorou por causa do Evangelho. A maneira desse senhor tratar o seu escravo mudou por causa do Evangelho. Então, a igreja trabalha pela unidade, trabalha pelo amor entre as pessoas, e ela ataca o problema pela raiz. Ela planta o amor de Deus dentro dos corações. Quando eu ataco conceitos, eu gero discussão. Quando eu ataco a raiz do problema e eu planto o Evangelho, o amor de Deus nos corações, os problemas se solucionam naturalmente. Então, assim a igreja combateu, na verdade, os maus tratos dos escravos. E, ao longo do tempo, acabou de forma natural, combatendo a escravidão. Muito bem, entendendo isso, passamos agora às orientações aos escravos. Já entendemos o contexto e agora, nesse texto que nós lemos hoje, Paulo fala especificamente aos escravos. O que devemos ter em mente é que é a mesma obrigação de qualquer prestador de serviço hoje. Aquilo que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ao escravo, é aquilo que qualquer prestador de serviço, crente em Jesus Cristo, precisa tomar para si. Considerando o atenuante, de que hoje, como prestadores de serviço, nós temos a lei que nos protege. Então, se o seu patrão ou a pessoa que te contratou não está satisfeito com o seu serviço, ele não tem o direito de colocar no tronco e te dar umas chibatadas. Ele não pode fazer isso. Mas Paulo está falando não sobre o Senhor. Ele está falando sobre o escravo. Ele está falando sobre o prestador de serviço. Aquele que está servindo e que precisa servir de forma a glorificar a Deus. Esse é o ponto. Eu tenho dito que se os crentes em Jesus Cristo, no exercício do seu trabalho, eles seguissem as orientações que a palavra de Deus dá para ele, todo patrão desejaria ter empregados crentes. Infelizmente, nem sempre é assim. Muito bem. A palavra de Paulo altera a perspectiva do servo cristão, pois esse se torna liberto para agradar aos homens, se torna liberto de agradar aos homens para a liberdade de servir a Cristo. Suas tarefas nesse mundo são absorvidas numa preocupação mais alta. Qual é a preocupação? A vontade de Deus e o consentimento de Cristo. Eu agora vou trabalhar não porque o meu patrão ele me cobra, porque ele me diz que se eu trabalhar melhor eu vou ganhar mais, se eu trabalhar pior eu vou ganhar menos, se eu não trabalhar direito ele vai me demitir. Não, a minha preocupação agora não é essa. Porque se a minha preocupação for essa, quando o meu patrão está perto, eu acelero. Quando ele sai de perto, eu jogo o câmbio na marcha, no ponto morto. E vou só no embalo. Se o patrão está perto, eu zelo pelas coisas. Se o patrão está longe, eu faço de qualquer jeito. Se o patrão está perto, eu guardo tudo direitinho. Se o patrão está longe, eu pego algumas coisas e levo, porque eu acho que eu mereço um pouco mais, ele não está me pagando direito, então, já que ele não está aqui, ele não me paga direito, eu vou levar algumas coisas para completar o meu salário. Então, essa é a postura daquele que está servindo por servir. O apelo é para que eu sirva com excelência. Eu faça o que eu tiver que fazer como para Deus, para promover o reino de Deus. Entendendo que a prioridade é servir a Cristo. Se eu entendi isso, o serviço de servo tem que ser um serviço exemplar. Como é que é o serviço? Ele diz, o servo de Cristo, ele é um servo respeitoso. Sirva com temor e tremor, ou sirva com respeito e temor. Então, esse servo
ele vai ser respeitoso, porque na autoridade do seu Senhor, ele reconhece a autoridade de Cristo. Deus estabeleceu a organização social. Deus estabeleceu a hierarquia. Hierarquia não é uma questão humana, não é uma questão de egoísmo humano. O egoísmo humano faz com que a hierarquia seja mal utilizada, faz com que aquele que está em cima maltrate o que está embaixo. Mas hierarquia é algo necessário para qualquer estrutura social. Então, quando nós vemos a Bíblia falar sobre a Trindade, a Bíblia fala sobre um filho que se submete ao Pai e sobre um Espírito que se submete ao Filho e ao Pai. É uma estrutura de hierarquia funcional. Então, a hierarquia é importante. Entender a hierarquia, entender que na hierarquia está um plano, um projeto de Deus, e que ao me submeter ao meu Senhor, ou ao meu patrão, ao ser honesto com aquilo que eu me comprometi em fazer, fazendo com excelência, eu estou glorificando a Deus, estou entendendo e reconhecendo a autoridade de Cristo, eu dou bom testemunho. É essa a ideia. Então, a gente vê muito nos nossos dias, aliás, eu comentava sobre isso com a minha esposa esses dias, depois de ouvir uma reclamação de um funcionário num determinado ambiente de trabalho. Né? A pessoa está ali, trabalhando, ela está sendo paga como o patrão acordou que pagaria, não está tendo nenhum prejuízo dos seus direitos, mas ela está ali reclamando do serviço e dizendo que quer mais é ser mandada embora. Mas, na verdade, não quer. A menos que queira para poder pegar o seguro-desemprego, né? Na hora que o patrão coloca lá o anúncio do serviço, ela pede, pelo amor de Deus, para que ela seja escolhida entre os tantos que querem entrar ali. Sabe qual é a condição do trabalho, foi clara a proposta, e sabe qual é o pagamento por aquilo. Aí ela aceita. Por quê? Porque está desempregada. Aí depois que assume o compromisso, né, assina lá o contrato, vai trabalhar, aí começa a reclamar que está ganhando pouco. Mas não foi o acordado? E aí começa a trabalhar mal. Porque eu quero ser mandado embora, porque eu já cumpri ali alguns meses de trabalho, e eu já tenho direito ao seguro-desemprego, então agora eu quero ser mandado embora para poder receber o seguro-desemprego. Meus irmãos, isso é desonestidade. Então, eu preciso entender que essa não pode ser a postura cristã. Não estou satisfeito com o trabalho. Estou aqui porque não tinha outra coisa. Maravilha. Então, né, procure um trabalho melhor. Conseguir um trabalho melhor, agradeça o seu patrão, deixe aquele trabalho e vá para o trabalho melhor. Isso é ser honesto. Não, eu acho que eu merecia receber mais, mas qual é a sua formação? Não, a minha formação é o ensino médio incompleto, então vá estudar. Mas eu trabalho o dia inteiro, estude à noite. Faça um curso online. Agregue valor ao seu trabalho, para que você possa almejar um salário melhor. Então, isso é legítimo. Agora, assumir um compromisso e não arcar com ele é desonestidade. Então, a gente precisa entender isso. Vida cristã é prática. Eu preciso que as pessoas olhem para mim, para a minha atitude, e digam, olha, é um exemplo. Um exemplo de trabalhador, é um exemplo de empregado, é um exemplo de prestador de serviço. Porque isso vai fazer com que, na hora que eu abrir a minha boca para dizer sobre a minha fé, que isso tenha respaldo, que isso tenha impacto na vida das pessoas. É disso que o texto está falando. Então, o servo, o escravo, ou o funcionário, o prestador de serviço, que é crente em Jesus Cristo, ele será respeitoso. Ele também será íntegro e sincero. O verso 5 continua dizendo, na sinceridade do vosso coração. Então, essa pessoa não vai agir com hipocrisia, ou com segundas intenções, né? Fala uma coisa, mas está querendo fazer outra, está querendo tirar proveito do outro. Não, ele é íntegro, ele é sincero,
ele se conduz de forma honesta. A palavra dele é sim se for sim, e é não se for não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, eu já compartilhei isso aqui com os irmãos, uma experiência que eu vivi lá na FEM, fábrica de estrutura metálica, em que o meu superior imediato estava com a mesa na frente da minha, assim, né? Porta do escritório dele aberta, eu sentado aqui, a porta aberta, e ele sentado lá, e o telefone toca. Aí, ele olha para mim e diz assim, se for para mim, diz que eu não estou. Aí eu atendo o telefone, aí alguém diz, gostaria de falar com fulano, eu não vou falar agora o nome, porque agora transmite, né? E aí fica chato. Mas aí eu falei, só um minutinho que eu vou passar para ele. Aí ele era assim, branco, né? Parecido assim com o pastor Elias. Ficou vermelho igual um pimentão, mas atendeu o telefone. E aí depois eu disse para ele, ó, se você precisar de um funcionário que minta, esse funcionário não sou eu. Então, foi bom? Foi bom, porque a partir daquele momento, ele não questionava qualquer coisa que eu dissesse, porque ele sabia que eu não estava comprometido com a mentira, eu podia ser mandado embora, mas eu não ia falar mentira. Então, isso testemunha favorável à minha fé. Isso faz com que na hora que eu fale alguma coisa, isso tenha um impacto. Precisamos ser íntegros. Quem eu sou enquanto crente, isso precisa se manifestar no meu local de trabalho. Isso precisa se manifestar diante do meu patrão, diante da pessoa que está me contratando. Eu preciso ter esse entendimento. O servo, o escravo, o funcionário, o prestador de serviço que é crente em Jesus Cristo, ele é consciencioso, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens. Não, eu faço com qualidade, eu faço com esmero, eu faço com excelência, na frente e também por trás. Eu faço quando o patrão está olhando e quando o patrão não está, porque o meu compromisso é com Deus. Deus está olhando para mim o tempo todo. Eu não posso ser desonesto. Como é que eu vou chegar, eu ajo de forma desonesta com a pessoa que me contratou para o serviço, e aí quando termina o meu expediente, eu vou para casa, e aí vou orar a Deus, agradecer a Deus por aquele dia, vou agradecer pelo salário que Ele está me dando, através daquele homem ao qual eu estou lesando. Como é que eu faço isso? Eu não tenho como fazer isso. Eu teria que ter uma cara de pau muito grande. Eu não posso agradecer a Deus por algo de errado que eu fiz e que deu certo. Como assim? O meu Deus é um Deus moral. Então, esse entendimento nos ajuda a ajustarmos essa nossa bússola espiritual, né? Em que direção vamos caminhar? E vai fazer com que o nosso testemunho seja um testemunho que, de fato, impacte a vida das pessoas. Por fim, esse servo, esse escravo, esse empregado, esse prestador de serviço, que é crente, ele é disposto ao trabalho, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, ele não se vê, ou não se vê nele, nesse funcionário, relutância, má vontade, corpo mole, fazendo de qualquer jeito. Não, eu vou fazer o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja aquilo que o meu patrão quer, mas será sempre o meu melhor. Eu não vou fazer corpo mole. Eu não serei desonesto. Então, o que o texto bíblico está nos chamando a atenção é para o fato de que, né, vamos lembrar das palavras de Paulo à igreja de Corinto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A ideia é essa. Eu estou servindo, eu preciso fazer o meu melhor. Bom, tem dia que o meu melhor é bem melhor. Tem dia que o meu melhor eu não estou bem. O meu melhor de hoje não é tão bom, mas é o meu melhor de hoje. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou agindo com honestidade, com sinceridade. Eu estou honrando o compromisso que eu assumi. É isso. Então, vida cristã não é eu apenas vir ao templo, cantar os cânticos, ainda que sejam bonitos, bem conduzidos aqui para o grupo de louvor, mas não é só isso. Não é só orar aqui na reunião de oração de quarta-feira, participar do estudo bíblico e voltar para casa e ver do jeito que quiser. A vida cristã é eu levar o culto comigo. É eu servir a Deus enquanto faço as coisas comuns
do meu dia a dia. Ao invés de separar o que é sacro do que é comum ou profano, eu faço de todos os meus momentos, momentos sagrados, momentos em que eu celebro a Deus. E aí é até mais gostoso, porque aí eu consigo, até nos momentos difíceis, eu consigo encontrar alegria. Porque eu estou fazendo para Deus, Deus está ali junto. Então precisamos aprender a conduzir a nossa vida dessa forma. Esse comportamento tem como motivação o fato de que sabem que nenhuma boa obra, seja quem a pratique, quer seja o escravo, quer seja o senhor, quer seja a pessoa que está submetida a essa condição de escravidão, seja alguém que é livre, nenhuma atitude em relação a Deus deixará de ser premiada. É isso que o texto diz, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu estou fazendo esse negócio aqui, estou me esforçando, mas ninguém está vendo. Como assim ninguém? Deus está vendo. Ou eu creio, e aí a gente lembra daquela pergunta que espeta a gente, né? Será que eu acredito que aquilo que eu digo que acredito é mesmo verdade? Eu acredito que Deus está com os olhos sobre mim o tempo todo? Eu acredito que Deus me ama? Eu acredito que Deus se alegra quando eu faço a vontade dEle? Eu acredito que Deus é um Deus galardoador de todo aquele que o busca? Eu acredito realmente nisso? Porque se eu acredito, então não importa se os outros não estão vendo. Não importa se eu estou sendo chamado de bobo porque eu devolvi o troco. Ou porque o patrão saiu e eu continuo trabalhando, me empenhando, enquanto os outros estão fazendo corpo mole. Não importa se estão me chamando de puxa-saco por causa disso. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso eu vivo para a glória dEle. E eu faço o melhor para Ele. E quando eu não consigo fazer o melhor por qualquer momento de fraqueza, eu me arrependo disso, eu peço perdão a Ele, peço a Ele para me tornar melhor. Porque é isso que vale a pena, é assim que vale a pena viver. E aí quando nós fazemos isso, nós alegramos o coração do nosso Deus. E nós damos bom testemunho dEle nessa sociedade. O restante é com Ele. Né? Aquela história, né, de que Deus mandou alguém empurrar uma pedra. E aí o indivíduo vai lá e empurra a pedra. A pedra não se move. Ele passa o dia inteiro empurrando. No dia seguinte ele vai lá de novo. No outro dia vai de novo. Depois de uma semana, o diabo buzina no ouvido dele. Você está perdendo tempo aí. Você não consegue tirar essa pedra do lugar. E aí ele volta triste para casa. E aí ele vai triste diante de Deus. Diz, Senhor, você mandou empurrar a pedra, mas a pedra não sai do lugar. E aí Deus responde para ele, a hora que eu quiser tirar a pedra do lugar, eu tiro. Eu só mandei você empurrar. Empurrando você mostra disciplina, empurrando você se fortalece, você faz força, se fortalece, empurrando, as coisas que eu quero que sejam construídas em você são construídas. A hora que eu quiser que a pedra saia de lá, eu tiro. Eu tenho que me preocupar em entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E preciso fazer a vontade de Deus. Os resultados Ele mesmo dará, para a glória do nome dEle, porque a história é dEle. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos conduz a essa reflexão que faz parte das coisas simples do nosso dia a dia. Porque falamos sobre a condição do escravo, dos tempos em que a Tua palavra foi produzida. E falamos sobre o tempo presente da prestação de serviço e da honestidade. Mas quão grande é o princípio que está por trás de tudo isso. O princípio de que precisamos fazer tudo para a glória do Teu nome. E então, Senhor, isso perpassa as nossas relações profissionais, mas também perpassa as nossas relações familiares, as nossas relações nos nossos ministérios na igreja. Fazermos tudo para a Tua glória. Fazermos tudo com excelência, porque é para o Senhor.
e acreditarmos e esperarmos a ação do Senhor, fazendo com que o nosso esforço humano, ele produza resultados eternos. Obrigado, Deus eterno, por essa oportunidade de poder refletir com a tua igreja nesse tema. Que o teu Espírito que habita em nossos corações nos ajude a experimentar uma compreensão profunda disso. E que isso nos mude, isso nos transforme. E que o nosso viver como resultado desse ensino e desse entendimento promova a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um hino.